Eu acho também, né, Sena, a gente já conversava um pouco na redação acerca de tudo isso que estamos vendo aí. Eu acho que o PT se perdeu na campanha, acho que a história do verde e amarelo foi ruim. A história da hóstia, sabe, lá na igreja, recebendo a hóstia, achei outra coisa que não combina. Então, tem aquele monte de jeito e de maneira de se fazer política que até a Dilma colou, mas a partir de agora vai ter que vir uma coisa mais original. E eu acho que o PT ele tem que começar a falar com as maiorias. Porque nesse momento, eu vi ele falando lá, assinando a carta com o pessoal deficiente, não sei o quê. Eu acho que está faltando para o PT conseguir uma linguagem que mostre que ele se importa com as maiorias também. Porque em relação às minorias nunca se teve dúvida. Tanto que minoria está com o PT. E o PT chama até questões que são de direitos humanos como se fossem exclusivamente do PT. Ninguém mais defende. Eu, Zezé Coxinha, quando me colocava, porque eu até agora há pouco fui coxinha, né? A coxinha que imagina. Essa coxinha é contra gay, essa coxinha é contra... Você entende isso? Então, está precisando descobrir uma linguagem que fale com a maioria, coisa que o PT não está conseguindo de jeito nenhum. E eu não acho que seja problema de ser o Fernando Haddad, não. Esgotou a fórmula, eles têm que descobrir outra fórmula. Rose. Então, o que eu acho, né, dessa disputa? Eu tenho conversado bastante com pessoas que eu acho que dá para a gente ter, não sei se um diagnóstico, mas pelo menos uma percepção do que está acontecendo nesse Brasil. Concordo com a Zezé, concordo com você quando diz que o PT errou ao tirar o vermelho, colocar o amarelo, o verde, de ir para a igreja. Eu mesmo recebi um folderzinho no WhatsApp de pessoas falando preso bom e preso convertido a Jesus, do PT. Isso não faz parte do PT, porque não é a identidade dele. Porque o PT nunca se importou, pelo menos, sempre foi um partido em que, para ele absorve todas as religiões. Ele não é porta-voz de uma religião. E ele não deveria ser, inclusive, ele tinha que permanecer como ele é mesmo. Assim, defende os evangélicos, defende os católicos, tem espaço para o candomblé, tem espaço para o espírita, porque é um partido plural. E quando ele faz esse tipo de folder para poder falar justamente com as igrejas evangélicas, cuja maioria fechou com o Bolsonaro, ele se descaracteriza. E quando um partido se descaracteriza, a gente perde a confiança. Agora, por que eu tenho conversado com as pessoas? Eu tenho conversado com as pessoas para poder entender por que elas votam, por exemplo, no Bolsonaro. E, Zezé, eu vou te dizer, não é porque o Bolsonaro é melhor. Não é porque eles acham que o Bolsonaro vai ser um bom presidente. Não é porque tem o melhor programa. O que eu ouço nunca mais. O que eu ouço das pessoas é justamente isso, que elas estão votando no Bolsonaro porque não querem PT no governo. Ou seja, então, talvez o maior culpado de tudo isso que nós estamos passando hoje é o próprio PT, por não ter feito a autocrítica, por não ter... porque, assim, quando tem corrupção, só vale a corrupção dos outros, não vale a dele. E aí é um voto de ódio mesmo, Zezé. Mas é um voto de ódio, assim, eu não quero você, e então eu vou votar nesse. Eu não tenho outra opção. Eu estou votando nesse por falta de opção, porque eu não quero você de jeito nenhum. A pessoa até teria outras opções no primeiro turno. Mas o que a pessoa fez? Quando as pesquisas mostraram que o Haddad estava em segundo, o que eles fizeram? Tenho risco, eu não vou me arriscar em votar no candidato que eu poderia ser o candidato que poderia me representar. Rose, foi uma conversa que eu tive com uma pessoa, esse fim de semana, você falando isso, uma pessoa que você conhece bem, depois te falo quem que é. Aí essa pessoa falava assim, mas eu não consigo ver como as pessoas têm coragem de votar no Bolsonaro. Por causa da raiva. Como? As pessoas Aí eu falei para essa pessoa, né, que é muito próxima de mim, eu falei, você imagina que essa aversão que você tem, ela existe para muita gente em relação ao PT? As pessoas se indagam como eles podem votar no PT depois de tudo isso.
Não é? É diametralmente, gente, oposto. E é na mesma intensidade. É na mesma intensidade. Hoje eu ganhei até tem um telespectador nosso, um ouvinte da Rádio Bandeirantes, que ele mora no meu prédio, o Fabiano Bernardes. E o Fabiano, ele levou uma banana, um cacho de banana do sítio dele de presente lá para mim. Obrigada, viu, Fabiano? Mas a gente estava conversando sobre política. E é justamente isso que você está falando. É a aversão que tem do PT que faz com que as pessoas votem no Bolsonaro. É incrível. Então, assim, e aí, Zezé, eu entendo o Fernando Henrique Cardoso e ontem eu me identifiquei com ele. Quando ele diz, para de patrulhar o meu voto, para de querer me obrigar. Eu botei até hoje, eu coloquei isso, ele falou, para, me porque, deixa em paz. Gente, eu não voto no Bolsonaro, eu não voto, a Rose não vota, eu não voto nele, jamais votaria, porque eu não acredito no programa de governo, no candidato. Mas também não vou votar no PT, porque assim, eu tô com desespero, porque é um partido que roubou e que não admitiu, que não fez o meia-culpa, né? Então, assim, não patrulhe meu voto. Eu tenho direito de querer anular, eu tenho direito de querer votar em quem eu quiser. Agora, assim, o que está acontecendo? Então, você é o isentão. Se você não vota nem um nem outro, você está de um lado. Pô, eu não quero. Eu não sou isentona, eu não sou. Eu só não concordo com nenhum dos dois. Vem fazer o jornal Gente me ajudar. Porque eu tenho tomado de pedrada, você não faz ideia. Mas assim, agora eu me preocupo. Agora, o que eu mais tenho medo? Eu tenho medo, Zezé, principalmente, eu tenho falado, e eu acho os dois candidatos... O Haddad, eu não tenho nenhum problema contra ele, Zezé, eu não tenho. Se você perguntar, se tem alguma coisa contra o Haddad? Não tenho. Mas o problema, eu ainda vejo o PT com a questão da corrupção e não dá para a gente negociar com a corrupção. Agora, o que eu tenho medo, tanto no Bolsonaro quanto no PT, independentemente dos dois partidos que ganharem, se bem que eu acho que nesse momento quem vai levar vai ser o Bolsonaro, de acordo com as pesquisas. E nesse momento questão de lavada. De lavada. A questão da perda de liberdades. Eu fico apavorada, Zezé, com qualquer ameaça à democracia. E eu não sei para onde que o Brasil vai com esses dois candidatos. E isso me deixa apavorada. Por exemplo, eu acabei de receber aqui no meu celular de um grupo de mulheres cristãs pedindo para o povo orar porque a mídia é mentirosa. Eu me sinto ofendida toda vez que eu vejo esses evangélicos chamando a gente de mídia mentirosa. Olha, eu tenho vontade de descer da cruz, como a gente diz na igreja, sabe, Zezé? Pô, que mídia mentirosa. Ocena, você é mentirosa, Zezé, eu sou mentirosa. Pelo amor de Deus. As pessoas têm dificuldade de entender uma análise. Não é, Cena, me dá raiva. Deixa eu me desabafar aqui. Eu sei que o telespectador não merece. Mas eu tenho raiva do PT que chama a gente de mídia golpista. E agora esses crentes vêm e chamam a gente de mídia mentirosa. Pô, caramba, será que eles não sabem que na democracia, o principal pilar da democracia é uma mídia que tenha liberdade, livre. Uma mídia forte? Porque se eles souberam da corrupção que tiveram, foi porque a mídia colocou nos jornais, colocou na televisão. Sim, muita gente perdeu o emprego. Se na época da democracia, na época da ditadura, Zezé, quem escrevia era a mídia que corria o risco de poder ter o pescoço cortado. Quantos jornalistas foram mortos por causa da democracia? Então, sinto muito. Os dois partidos, os dois candidatos são, sim, Zezé, extremistas. E eu tô com muita raiva. Acho que deu para perceber, viu, Rose? Mas o que eu... Se isso serve para te tranquilizar um pouco, eu acho que não tem risco de extremismo nenhum no governo. Que ódio. Eu acho que o Brasil tem instituições fortes, Lava Jato já provou isso, o Ministério Público já provou isso e a Justiça já provou isso. Independentemente das ideias de extremos dos dois candidatos, eu acho que isso, na hora do vamos ver, de implantar essa ou aquela medida extremista, vai passar pelo Congresso, vai passar pelo crivo da sociedade, vai passar pelas instâncias também de outras instituições. Então, eu acho que não é bem assim a história. O problema é que realmente aquilo que a Zezé falou e você complementou, e eu concordo com as duas. O problema é que a narrativa do PT se esgotou. Estava dando resultado até anteontem. Né, de que, olha, nós e eles, eu sou democracia e o resto. Aquela história de fazer o diabo para ganhar a eleição não está colando mais. Entendeu? Aquela história de mudar a cor, de começar a atacar o outro. E olha, não, porque... essa história realmente, a Manuela Dávila, cada um é o que quiser. Se a pessoa quer ser ateu, pode ser. Se quer candomblé, pode ser. Cada um pode ser o que quiser. O Estado é laico e o Brasil também abraça todas as religiões, desde que o Brasil é Brasil. Agora, você dá uma entrevista falando que não acredita em Deus e depois ir na missa
e se comungar. Não dá, gente. Realmente isso não entra na... Uma coisa é você ir na missa, porque todo político faz uma média, vai no culto lá da igreja evangélica, vai na igreja católica, faz de conta que está entendendo aquela liturgia. Isso é padrão de político. Não vamos falar que é só a Manuela e o Haddad. Mas você receber a consagração é diferente. Você tem que ser católico, você tem que ter se confessado, você tem toda uma particularidade interna da igreja que acho que não avisaram esses dois. Então, uma coisa que pega mal, que arrebenta, aquela imagem lá, arrebentou, não dá. O pessoal tem que entender isso. Não é qualquer coisa que você faz que vai colar. Olha, já tem telespectador aqui dizendo, calma, Rose, você vai infartar. Ai, olha, tem me dito no isso Facebook. Também. Tem me dito Nossa Senhora. Mas eu concordo, viu, você, né? Tá difícil. Não dá pra pessoa pensar que vai fazer, que vai trocar, que vai virar um camaleão e vai colar.